Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista e estou ministrando aula para vocês da disciplina de Teoria da Saúde Bucal. Pessoal, hoje a nossa aula está destinada aí para revisão da PV1 de vocês, tá? Da provinha de vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre alguns conteúdos que vocês já tiveram aí no decorrer da disciplina, né? Vamos dar uma revisada para a provinha de vocês. Vamos lá. O primeiro tema fala dos conceitos básicos de procedimentos restauradores, o tópico 1, que fala dos conceitos básicos nos procedimentos restauradores. Vamos falar aí como que se iniciou a utilização dos materiais restauradores. Há muitos anos, o homem ele tem aí a preocupação ativa com os requisitos do corpo. Então, não é de agora a preocupação, né, com o corpo, com a saúde, em manter tudo isso em equilíbrio. Então, há algum tempo já as pessoas já tentavam ali manter tudo isso em equilíbrio e se preocupavam com, né, o corpo, com a saúde, enfim. Assim, sem deixarmos de lado a própria história da odontologia como fator coadjuvante, os profissionais daquela época, né, bem antigamente, eles utilizavam de forma grotesca aí os materiais restauradores que dispunham, que tinham ali para a realização dos seus trabalhos. Então, o que acontece? Eles não tinham muitas opções, eles não tinham muitos materiais restauradores. Os materiais que se tinham eram, assim, muito inferiores, não tinham as propriedades que nós temos hoje, né, propriedades mecânicas. A gente não conseguia ali, os profissionais eles não conseguiam nem devolver a estética e muito menos função de verdade ali com esses materiais restauradores. Por isso que acabavam sendo ali trabalhos grotescos, vamos dizer assim. Como recurso de reabilitação da função mastigatória, né, eles não conseguiam reabilitar essa função mastigatória como ensejo preliminar para aquela ocasião. Houve uma fase da odontologia que nós podemos classificar como avulsão, tá? O que significa isso? Significa que nessa fase, né, não tinha ali muita opção de tratamento. Então, quando se pensava na odontologia, no profissional da odontologia, já vinha a referência de alguém que vai extrair o dente. Então, a avulsão é um movimento, né, para fazer a extração, a exérese ali do elemento dentário, na qual ali prevalecia justamente a retirada do dente que apresentasse problemas. Então, se tivesse dor, fraturou, qualquer coisa em relação ao elemento dentário, o tratamento que eles usavam na época era simplesmente só a extração. Então, quando se tinha problemas com cáries ou outros motivos, como trincas ou quebras da parte de parte ou toda a coroa do dente, eles faziam aí a extração dos dentes. No decorrer dessa etapa de avulsão, surgiu aí a necessidade da pesquisa de materiais capazes de fechar a cavidade produzida ali por uma cárie ou uma fratura. Então, nessa época, né, enquanto estava acontecendo essa fase da avulsão, já se tinha aí pesquisas, já tinham profissionais procurando desenvolver ali materiais que servissem aí justamente para fechar essas cavidades. Ao mesmo tempo que também pudessem devolver ali a capacidade mastigatória, né, a função aos dentes, por assim dizer. Restaurados, esses dentes restaurados, numa perfeita harmonia ali, o ideal, né, que ficassem numa perfeita harmonia entre o material empregado e o órgão dental. Sabemos que os chineses, eles foram ali o primeiro povo a utilizar um material conhecido como pasta de prata há muito tempo atrás, por volta ali do século VII, tá? Com a finalidade de preencher aí as cavidades ou parte dos dentes deteriorados. Então aí você já consegue perceber o quanto as pessoas há muito tempo atrás mesmo já tinham aí o seu interesse voltado para devolver função em relação à saúde bucal, aos dentes e também à estética. No século XIX, essa pasta ela já era largamente empregada na Inglaterra e na França como material obturador, então ela foi ali sendo utilizada.
Entretanto, após a sua utilização, o material acontecia um probleminha, ele se expandia, ele aumentava o volume. O que isso pode ocasionar? Fraturas. Por quê? Imagina como se fosse uma películazinha. O dente ele já está frágil, né? Porque ele já foi desgastado, já perdeu estrutura, e você vai preencher. Se você preenche esse material, ele não fica certinho como você colocou, se ele se expande, ele pode ocasionar aí uma fratura. Ou ele pode contrair também, que pode ali facilitar para ter ali uma cárie, né, secundária, vamos dizer assim. Então, quando ele expande, pode causar aí as fraturas nos dentes em virtude dos fatores de relação de expansão. Hoje em dia, é de muita preocupação a relação de expansão e contração, né? Tanto aumentar o volume quanto diminuir dos materiais dentários, como é o caso daqueles utilizados em moldagens. Então, quando você vai moldar, você quer uma cópia fiel. Então, se esse material ou ele expande ou ele contrai, ele não vai dar uma cópia fiel do que você moldou. Então, não vai fazer sentido fazer essa moldagem. Então, ele não vai ser um bom material. O amálgama desenvolvido por Tavel continha aí uma pequena quantidade de mercúrio, tá? De mercúrio, e tinha aí de ser aquecido a fim de que a prata ela pudesse se dissolver a uma taxa compatível com a realização dos trabalhos restauradores. A fórmula de Tavel ela ofereceu naquela época, né, menor custo e maior facilidade também do uso em comparação com os materiais existentes, tais como o ouro, que era o que eles tinham de recurso. Entretanto, apresentou muitos problemas práticos, que é justamente a questão da expansão. Então, esse material ele se expandia e de forma significativa após o ajuste na cavidade dentária ou quando do reparo de uma coroa dental. Por causa desse problema, a fórmula ela foi abandonada e ela caiu em desuso na França, tá? Por volta lá de 1895, a mistura do amálgama dental ele passou por modificação, mais uma vez, justamente com a finalidade de controlar melhor essa questão da expansão e da contração ali do seu volume. A partir dessa modificação, a fórmula básica ela permaneceu ali essencialmente a mesma, composta ali por uma liga que contém prata, mercúrio e estanho, podendo ali haver variação com o uso de zinco ou de cobre, tá bom? Sem que haja ali comprometimento da função restauradora. Por volta dos anos de 1935, foram fabricadas ali, né, a gente teve o uso das resinas acrílicas e elas eram utilizadas como base para pontes e dentaduras. Por requererem aí a utilização de calor direto, né, que era ali na hora, elas não, para poder secar, para poder fazer a fotopolimerização, só servia como uso indireto. Né, fazia fora da boca e depois levava para a boca. Mesmo assim, tentou-se ali o seu emprego nas restaurações com o uso de resinas acrílicas. As resinas acrílicas elas eram polimerizadas fora da boca, tá? E cimentadas com a utilização do cimento de fosfato de zinco em cavidades que eram previamente preparadas pelo cirurgião dentista. Com isso, né, para isso tinha que fazer a elaboração desses trabalhos restauradores e fazia necessário o recurso das moldagens. Então, fazia ali o preparo da cavidade, retirava a cárie, moldava e aí fazia ali, preparava fora da boca e depois cimentava ali a pecinha ao dente. Com o uso de materiais que nem sempre eram manuseados corretamente, então os materiais já não tinham propriedades muito boas e as técnicas utilizadas já não eram corretas, né? As corretas na verdade, ou que deixavam ali a desejar como materiais de moldagem. Com isso, o isolamento da região ali por intermédio de materiais apropriados para essa finalidade. Então a gente tem, quando vai fazer ali uma restauração, né? Quando vai se fazer uma restauração, que vai colocar um material dentário ali na boca, no dente do paciente, é necessário, o ideal, né, é que se faça um isolamento da região. E existem dois tipos de isolamento. A gente tem os isolamentos, né, absoluto e o relativo. O absoluto, gente, ele é o que é para ser utilizado sempre, tá? Então, sua indicação é sempre que possível, antes mesmo dos procedimentos operatórios na área da dentística. Então, se vai fazer restauração, o ideal é que faça aí o isolamento absoluto. Para um correto isolamento absoluto, devem-se utilizar os seguintes materiais, né? O lençol ou dique de borracha, a gente pode utilizar perfurador de dique de borracha, arco porta-dique de borracha, grampos, pinça porta-grampo,
no isolamento relativo deve ser utilizado quando não houver ali condições para o uso do isolamento absoluto. Então, só quando não se tem possibilidade de fazer o isolamento absoluto é que se usa o isolamento relativo, em restaurações definitivas diretas. Então, como que a gente faz? A gente usa rolete de algodão, gases, sugador, descartável, pinça clínica, sonda exploradora, espelho bucal. Então, vamos falar um pouquinho agora dos conceitos básicos de procedimentos restauradores, do tópico 2, que fala dos materiais restauradores diretos. Os materiais restauradores diretos, eles são todos aqueles que se encontram catalogados para o trato direto ali na boca do paciente, isto é, intraoralmente. Então, é tudo que vai ser manipulado dentro da boca, tá, gente? Acham-se ali inseridos nesse catálogo os materiais conhecidos como compósitos de base resinosa, que são as resinas compostas, cimentos dentários ou amálgamas dentários. Aqui a gente tem um exemplo das resinas. Os materiais tidos como resinas compostas, eles estão classificados como materiais que são formados ali por 3 componentes principais, que a gente tem a matriz, a carga e os agentes de união, tá? A matriz é um composto orgânico que apresenta aí alta densidade de ligações cruzadas, reforçada pela dispersão de partículas. Sua formação básica apresenta características do material ali resinoso, né, plástico, ela que dá aquele aspecto resinoso. Se polimerizado corretamente, forma aí uma fase contínua ou agrega partículas de carga. A carga é a partícula inorgânica que trata quimicamente integrada ali à matriz, né? Trata-se de um mineral de vidro, de resina ou de fibras curtas, que se unem aí à matriz pelos agentes de união. Os agentes de união silânicos, tá? Eles são utilizados aí para a formação das resinas compostas e pertencem à mesma classe do seu nome, mais comumente utilizados ali nessa composição. São compostos orgânicos silânicos que interagem com a carga, tá? E fazem ali a composição da resina. As resinas compostas, ela tem uma grande quantidade de aplicação na área da odontologia, então a gente utiliza muito porque a gente consegue aí, né, dentre as quais ali a gente pode mencionar restauração de cavidades e coroas, agentes adesivos, e as resinas elas são muito boas porque a gente consegue tanto devolver função quanto estética, porque a cor delas é igual, idêntica ali à dos dentes. Vamos falar um pouquinho agora sobre promoção e prevenção em saúde bucal. Gente, promoção e prevenção em saúde bucal é tudo na odontologia, é fundamental. O tratamento restaurador, todo o tratamento que vai ser feito na odontologia, ele só vai para frente, ele só realmente funciona, é funcional, vai fazer bem para o paciente se você conseguir educar esse paciente, ensinar ele sobre higiene bucal, né? Mostrar para ele a diferença, falar para ele o porquê que ele precisa fazer uma boa higiene, porquê que ele precisa mudar os hábitos. E é um trabalho ali, né, que é aos pouquinhos que a gente vai fazendo e aí você vai conseguindo ver a diferença, tá bom? Então, vamos falar sobre o tópico 1, promoção e prevenção em saúde bucal. Os programas preventivos em saúde bucal, eles foram criados devido justamente à prevalência das doenças. Então, a gente tem muitas doenças bucais aí, a gente tem cárie, né, que é uma das principais, doença periodontal. Então, os índices são muito altos, por isso a gente tem aí esses programas preventivos em saúde bucal e essa luta diária, né, de ensinar os pacientes, de levar ali promoção e prevenção em saúde para a população. Ou seja, de tão comum que é a doença na população, né? Essas doenças bucais são tão comuns que a gente precisa realmente agir, né, com prevenção, com educação, realmente conseguir colocar na cabeça da população que precisam aí mudar os hábitos, que precisam ter atenção à saúde bucal e dar mais atenção, na verdade. De tantas pessoas com cáries e até mesmo sem dentes, constatou-se a necessidade de começar a desenvolver esses programas preventivos. Por meio desses programas e do maior acesso à mídia por grande ali, parte da população, como a internet, TV, né, TV a cabo, celulares, software, começamos aí a entender que deveríamos nos preocupar com a prevenção, o controle e o cuidado das doenças com a nossa saúde. Porque assistindo, lendo, participando, entendendo como as doenças acontecem, ficou nítido que essas doenças elas dependem muito mais de nós mesmos. Então, realmente,
a gente percebe, né, que doença periodontal, a cárie, ela está realmente relacionada aos maus hábitos de higiene, à falta de higiene bucal, à falta de conhecimento da população. Então, se você consegue educar esses pacientes, mudar esses hábitos, consequentemente aí você vai ter aí uma queda no índice dessas, né, de pessoas com cáries, doença periodontal ou com até mesmo diminuir o edentulismo, tá bom? E doenças dependem, né, dos nossos hábitos e cuidados pessoais quando comparados ali os fatores externos. As ações, né, já sabemos que precisamos fazer o indivíduo ali entender que é necessário mudar seus hábitos, sua alimentação e aceitar novas ideias. E para isso nós vimos também que só conseguimos essas mudanças fazendo uma motivação, educando o paciente. E essa educação, ela não é ali um dia e acabou, é uma educação continuada. Então a gente sempre precisa estar estimulando o paciente. Para colocar isso em prática, nós temos dois caminhos, né? Um deles seria ali um projeto de promoção em grupo, que deve ser feito em escolas, creches e qualquer comunidade, né? Quando você faz ali uma ação em grupo. E o outro seria o projeto individual, que é feito ali no consultório com o paciente. Tanto no projeto em grupo quanto no projeto individual, nós devemos usar os 5 sentidos, que é a visão, tato, olfato, audição e o paladar. Tá? Então, realmente, a gente precisa estimular esses pacientes, sempre focando ali, se você for fazer uma ação em grupo, focar na população que você está fazendo a ação. Se for criança, lógico que você vai usar coisas mais lúdicas, que chamem a atenção. Se for idoso, você vai ter que fazer ali, falar numa linguagem que vai ser entendida, chamar a atenção também, utilizar recursos, né, que eles gostam, que vai chamar realmente a atenção da população. E o mais um pouco para que essas pessoas possam entender ali e sentir a necessidade da mudança. Quanto mais elementos usarmos, mais fácil fica aí o entendimento, tá bom? Então, quanto mais elementos a gente usar, mais fácil vai ficar. Realmente é focar no grupo que você vai trabalhar, né? Verificar ali quais são as principais necessidades, quais são os principais problemas enfrentados e fazer aí uma boa ação, uma boa educação, uma boa promoção em prevenção em saúde bucal. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí todo o conteúdo. Hoje eu vou ficando por aqui. Beijão para vocês e tchau, tchau.